Vamos conversar agora a respeito das competências específicas da área de Ciências da Natureza. Já sabemos que a Base Nacional Comum Curricular propõe como princípio fundamental a educação integral, que prevê o desenvolvimento humano global dos alunos, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Essa educação integral expressa um direito de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, que deve ser observado em todas as dimensões que constituem o ser humano. A dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural, que devem ser trabalhadas de forma articulada através das atividades e ações pedagógicas propostas pelo professor. Para que esse desenvolvimento global seja possível, a Base Nacional Comum Curricular propõe um conjunto de aprendizagens que são organizados em competências e habilidades. Já conhecemos as 10 competências gerais, que devem ser observadas ao longo de toda a educação básica. Entendemos competência enquanto a mobilização de conhecimentos, atitudes, habilidades e valores. Muito bem. Essas 10 competências gerais propostas pela base são desmembradas em competências específicas por área. Sabemos também que a base organiza as aprendizagens por área de conhecimento. Temos a área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, cada uma dessas áreas de conhecimento possui o seu conjunto de competências específicas, que também expressam habilidades, conhecimentos, atitudes e valores, que se espera que os alunos desenvolvam a partir das aprendizagens de cada área. Muito bem, cada uma dessas áreas abriga um conjunto de componentes curriculares. Linguagens abriga a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa para os anos finais. Matemática abriga o componente matemática. Ciências da natureza, o componente ciências, ciências humanas, os componentes de história e geografia e o ensino religioso, o componente de ensino religioso. Por sua vez, cada um desses componentes curriculares possui um conjunto de competências específicas que devem ser trabalhadas no contexto do componente curricular. E essas competências específicas por componente se aproximam bastante da estrutura de uma habilidade, que é a unidade mínima de aprendizagem proposta no documento da base. Muito bem, nessa conversa vamos falar especificamente das competências de ciências da natureza, que são elaboradas e apontam para um conjunto de aprendizagens organizadas em capacidades fundamentais que devem ser desenvolvidas nos alunos nessa área das ciências da natureza. Então, temos as capacidades relacionadas à definição de problemas. Então, o aluno deve ser capaz de observar o mundo à sua volta, de fazer perguntas sobre esse mundo, de analisar necessidades, demandas, de planejar problemas, investigações, de propor hipóteses para a solução desses problemas. Temos as capacidades relacionadas ao levantamento, análise e representação. O aluno deve ser capaz de planejar e realizar atividades de campo, experiências, observações, investigações, visitas. Ele deve ser capaz de utilizar e desenvolver ferramentas, inclusive digitais, para coletar, analisar, representar dados. Ele deve ser capaz de avaliar as informações coletadas
investigadas, pesquisadas, a sua validade, coerência. Deve ser capaz de elaborar explicações, argumentação, modelos para explicar determinados fenômenos. Ele deve ser capaz de selecionar e construir argumentos, não é? Com base em evidências, em modelos científicos, em conhecimentos científicos. Ele deve ser capaz de associar explicações a esses modelos. Ele deve ser capaz de aprimorar os seus saberes e incorporar novos saberes, de modo significativo, a partir da pesquisa, da investigação. Deve ser capaz também de desenvolver soluções para problemas do cotidiano, para desafios que se impõem no nosso cotidiano, né? Usando diferentes estratégias, ferramentas. Temos também as capacidades relacionadas à comunicação, onde o aluno deve ser capaz de organizar e extrapolar conclusões, ampliar suas próprias conclusões, problematizar essas conclusões, relatar informações, né? Transmitir informações, conclusões a partir da pesquisa realizada, apresentar de forma sistematizada os dados, os resultados, né, oriundos dessas investigações, dessas pesquisas, participar de discussões de caráter científico, né, com seus colegas, com professores, com a família, considerar argumentos, né, os argumentos dos seus colegas, dos seus pares, contra-argumentar esses argumentos. E também temos as capacidades relacionadas à investigação. O aluno deve ser capaz de implementar soluções, de avaliar, né, a eficiência dessas soluções para resolver as situações, os desafios do cotidiano. Deve ser capaz de desenvolver ações para intervir na qualidade de vida, na realidade que o cerca, né, onde ele está inserido, de forma a melhorar essa qualidade de vida, a convivência, as relações do homem com o ambiente. Então, todas essas são capacidades que devem ser trabalhadas, né, com o aluno no componente ciências, que está inserido na área de conhecimento ciências da natureza. Para isso, a partir dessas capacidades, são propostas as competências específicas de ciências da natureza. A competência número 1 de ciências da natureza propõe que o aluno seja capaz de compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então vamos analisar a estrutura dessa competência. Podemos identificar a habilidade, o processo cognitivo de compreender. Então o aluno deve ser capaz de realizar esse processo cognitivo. Compreender o quê? Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano. As ciências da natureza é uma área do conhecimento cujos saberes são construções humanas e que o conhecimento científico, né, é provisório, não é definitivo, que as conclusões, as considerações elaboradas a partir de processos investigativos são provisórios até que se descubram novos fatos e que esses conhecimentos, né, eles também têm uma dimensão cultural, histórica, que eles são elaborados a partir de um recorte espacial, temporal, e que por conta disso, da dinâmica, né, de transformação desses contextos sociais e culturais, o conhecimento científico também é dinâmico, também vai se transformando. Vejam que nessa competência específica de ciências da natureza, nós não temos explícitos os valores nem a atitude esperada do aluno, mas podemos considerar que isso está implícito. O aluno deve compreender, desenvolver essa compreensão sobre os conhecimentos da área de ciências da natureza de forma crítica, ética, respeitando os diferentes posicionamentos dos seus pares. Já a competência específica de ciências da natureza, número 2, propõe compreender
conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então vejam que essa competência é mais ampla, é mais complexa. Podemos identificar processos cognitivos como compreender, dominar. Né? O aluno deve saber compreender, né, esses saberes, esses conhecimentos. Né? Deve saber dominar, né, esses conhecimentos. Que conhecimentos? Conceitos fundamentais, né, e estruturas explicativas da área de ciências da natureza, processos, práticas e procedimentos da investigação científica, o debate sobre questões científicas, tecnológicas, socioambientais, do mundo do trabalho, são os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados para que o aluno atinja essa competência. De que modo? De modo que o aluno se sinta seguro para debater sobre essas questões. De modo que ele se sinta seguro e capaz de continuar aprendendo com os seus pares e de colaborar com os seus pares, de colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Né? Então, se sentir seguro, aprender, continuar aprendendo, colaborar, são as atitudes esperadas desse aluno, pautadas pelo princípio da construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Então, o professor tem que entender essa estrutura para, então, realizar o seu planejamento. Né? Que atividades, que aula, que sequência didática, que projeto eu posso propor que vá contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades de compreender, de dominar esses conteúdos, né, os conceitos fundamentais das ciências da natureza, processos, práticas e procedimentos de investigação, e também que estimulem essas atitudes no aluno, né, de se sentir seguro em relação a esses conteúdos, né, de continuar aprendendo, de colaborar. A competência número 3 propõe analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Essa competência também é complexa, é abrangente. Podemos identificar, né, os processos cognitivos de analisar, compreender, explicar, expressam as habilidades dessa competência. Já as características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico expressam os saberes, os objetos de conhecimento, o conteúdo que deve ser trabalhado, né, para se atingir essa competência. Exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, é a atitude desejada, é a atitude que se espera que o aluno tenha, seja capaz, né, de realizar, de se posicionar diante desses conhecimentos, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, esse é o princípio, né, que norteia esse posicionamento. Então, ele tem que exercitar a curiosidade, fazer perguntas, buscar respostas, criar soluções no contexto, a partir dos saberes, dos conhecimentos de ciências da natureza, pautado pelos princípios científicos. A competência específica número 4, de ciências da natureza, propõe avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, é uma competência que está relacionada com
a investigação, a análise, né, e a avaliação, que é o processo cognitivo explícito na competência. Avaliar, né, a partir da análise, da investigação, o quê? O objeto de conhecimento, aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias nesses contextos, não é? Socioambiental, político, cultural, de modo que o aluno seja capaz de assumir uma atitude propositiva, de propor alternativas aos desafios, aos problemas, às situações que se colocam nesses contextos socioambiental, cultural, político, tá certo? Fazendo uso, através dos conhecimentos, dos saberes da área de ciências, né, o aluno seja capaz de propor alternativas para o que vem sendo realizado e que se percebe a partir dessa avaliação feita que não tem tido bons resultados ou que não tem atendido mais às demandas da sociedade, inclusive desafios do contexto do mundo do trabalho, necessidades do contexto do mundo do trabalho que podem ser solucionadas ou auxiliadas a partir de alguma tecnologia científica, né, de algum conhecimento, né, da área das ciências. A competência número 5 propõe construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Então vejam que essa competência número 5, ela está bastante focada na questão dos princípios e valores que podem ser, né, observados, praticados, valorizados a partir da ciência. A gente pode destacar as habilidades de construir, negociar, defender, sempre a partir de princípios éticos, críticos, respeitando a diversidade, as diferentes opiniões. Construir, negociar, defender o quê? Argumentos com base em dados, em evidências, em informações confiáveis do campo das ciências, ideias, pontos de vista. Para quê? Para promover a consciência socioambiental. Então veja que essa questão socioambiental está presente praticamente em todas as competências da área de ciências da natureza. Essa preocupação, o conhecimento sobre essas questões socioambientais, estratégias, tecnologias que contribuam para a preservação do meio ambiente, para a sustentabilidade, são questões muito importantes e que estão presentes nas competências específicas de ciências da natureza. A atitude esperada do aluno é que ele seja capaz de acolher e valorizar as diferentes opiniões, posicionamentos, os diferentes contextos e as suas necessidades relacionadas às ciências, e que ele utilize os conhecimentos científicos para fundamentar os seus posicionamentos, as suas proposições, de forma que ele consiga negociar de forma ética e respeitosa, né, com seus pares, com o meio em que ele está inserido. Já a competência número 6 propõe utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então aqui a gente pode destacar as habilidades de utilizar, comunicar, acessar, disseminar, produzir, resolver o quê? Aí a gente entra nos conhecimentos, nos conteúdos, né? Diferentes linguagens e tecnologias digitais da informação e da comunicação, informações do campo das ciências, né? Conhecimentos científicos,
problemas das ciências. Então, utilizar, comunicar, acessar, disseminar, produzir, resolver, né, essas informações, esses problemas, pautado por princípios, por valores, de forma crítica, significativa, reflexiva, ética. Muito bem. A competência número 7, ela propõe conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e do bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. Então, essa é uma competência que está diretamente relacionada à dimensão biológica do corpo, né, do funcionamento fisiológico do corpo, das nossas potencialidades, necessidades físicas, corporais, ao nosso bem-estar. Então a gente pode destacar nessa competência habilidades como conhecer, apreciar, cuidar de si, que é o objeto de conhecimento, né? É o próprio indivíduo, o seu corpo, o seu bem-estar. Esses são os saberes que devem ser trabalhados para se atingir essa competência. E os conhecimentos das ciências da natureza também, né, e suas tecnologias são objeto de conhecimento dessa competência. Para que o aluno seja capaz de recorrer a esses conhecimentos, né, essa é a atitude esperada dele, que ele recorra a esses conhecimentos e saiba e possa respeitar a diversidade humana, respeitar a si mesmo e ao outro, e se fazer respeitar, né? Ser respeitado. Essa é uma competência que é fundamental para o desenvolvimento, o fortalecimento da autoestima, da segurança do aluno nas suas potencialidades, do seu desenvolvimento pessoal, individual e no desenvolvimento dos conhecimentos necessários para que ele se sinta capaz de impor respeito, né? de solicitar respeito e também de respeitar o outro a partir do conhecimento sobre as potencialidades e as limitações de cada um e de si mesmo. A competência número 8, por fim, propõe agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais, e também a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. É uma competência muito desejada e necessária, principalmente nos dias atuais, em que estamos vivendo uma pandemia. É necessário que cada pessoa, cada indivíduo, seja capaz de agir pessoal e coletivamente, com respeito, né? Autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, são valores, princípios necessários para essa ação desse indivíduo no coletivo. E para ele agir desta forma responsável, ética, flexível, resiliente, ele precisa recorrer a conhecimentos. Não dá para a gente tomar decisões, agir de forma arbitrária, aleatória, sem fundamentação. É preciso recorrer aos conhecimentos, nesse caso, aos conhecimentos da área de ciências da natureza, para tomar essas decisões, para agir, né, para realizar essas ações diante de questões científicas e tecnológicas, socioambientais ou relacionadas à saúde individual e coletiva, pautado sempre pelos princípios da ética, princípios democráticos, de sustentabilidade, de solidariedade. Então, essa competência, ela propõe, né, uma série de valores e princípios que devem ser observados e construídos em parceria com os alunos
através das ações pedagógicas propostas pelo professor, né, de ciências, a partir, né, do trabalho com os conteúdos da área de ciências da natureza, né, com os seus objetos de conhecimento. Essas competências específicas, elas estão relacionadas com as competências gerais propostas na base. As competências específicas de área foram elaboradas a partir das competências gerais. Uma espécie de uma decupagem das competências gerais propostas na BNCC. Por exemplo, a competência específica de ciências da natureza, número 2, que propõe compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa é a competência específica, que está diretamente ligada, relacionada à competência geral número 2. Só a competência geral número 2? Não, há outras competências gerais também. Mas tomemos como exemplo a número 2, que diz o seguinte: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, veja que os objetos de conhecimento da competência específica estão diretamente relacionados aos objetos da competência geral número 2, que é a elaboração, né, o conhecimento, a compreensão e a construção dos conceitos fundamentais, das estruturas explicativas, dos processos, práticas de investigação que estão relacionados, né, à investigação, à reflexão, à análise crítica, propostos lá na competência geral número 2. Na competência específica, a gente tem as habilidades propostas de compreender, dominar. Na competência geral, a gente tem lá as habilidades de investigar, elaborar, testar, formular, resolver, criar, que estão intimamente relacionadas com a habilidade de compreender, de dominar. As competências específicas da área de ciências da natureza foram elaboradas considerando as competências gerais. E essas competências devem fazer parte das intencionalidades pedagógicas do professor de ciências. Essas competências específicas de ciências da natureza, bem como as competências específicas do componente ciências, que é o mesmo conjunto de competências, devem ser consideradas na elaboração e proposição dos objetivos gerais do plano de aula, da sequência didática, do projeto didático. Ou seja, as ações pedagógicas propostas pelo professor de ciências devem considerar as habilidades, os conhecimentos, as atitudes e os valores expressos nas competências específicas da área de ciências da natureza e do componente curricular.